Esse indicador sinaliza que uma recessão está acontecendo nos próximos meses. Ou seja, ele percebe que as condições econômicas estão se deteriorando na economia e já dá um alerta para você de que vem coisa feia pela frente. Vamos pegar aqui todos os indicadores utilizados pelos economistas para indicar se estamos ou não entrando em recessão. Isso dá um pump em ativos de risco, onde encontramos também Bitcoin e criptomoedas. E é depois dessa queda aqui, que afugenta os mãos de alface, né, aqueles que não estão preparados para o ativo, que acontece a forte subida na sequência, tá vendo? A disparada mais forte do ciclo acontece justamente após essa queda. E como eu disse, isso é histórico. E agora tem tudo para acontecer, finalmente, o rally, a subida de preço até o topo desse ciclo. Pessoal, quando tem uma queda muito forte no mercado, aproveitem para realizar compras. A semana passada foi brutal para o mercado cripto, uma queda de 28% no valor de mercado das criptomoedas, ou seja, 670 bilhões de dólares evaporaram. Como de costume, isso gerou medo no mercado. Mais precisamente, no dia de hoje, o indicador de medo e ganância bateu em 25, o que registra medo extremo. E se por um lado é questionável medo extremo com o Bitcoin valendo cerca de 60 mil dólares, por outro nos faz refletir se o sentimento geral das pessoas não está alinhado ao indicador que só errou uma vez na história, em 1959. Eu estou me referindo ao indicador Sam Rule de recessão. Ele prevê recessões logo à frente e ele acaba de apitar. Será que teremos uma recessão? E qual seria o impacto dessa recessão global no Bitcoin e nas criptomoedas? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Se você deixar aquele like bonitão para mim e se inscrever no canal, caso ainda seja louco de não ser inscrito, bora que bora. A primeira coisa que eu quero que você olhe é para esse gráfico na tela que mostra o valor total do mercado de criptomoedas. Eu sei que tivemos quedas recentemente, eu sei que muita gente perdeu dinheiro, mas eu quero que você seja sincero. Esse gráfico parece feio para você? Notem que começamos o ano de 2024, deixa eu voltar aqui para 1º de janeiro, com as criptomoedas ao redor de 1,6 trilhões de dólares. Todas elas somadas, tá? Bitcoin, Ethereum, Solana, todas elas somadas, 1,6 trilhões de dólares. No momento, estamos em 2 trilhões de dólares. Ou seja, o mercado está acima do que começou o ano, está positivo no ano de 2024. Então, por que tanta negatividade? Deveríamos estar realmente em medo extremo? Se estamos positivos no ano nas criptomoedas, se estamos positivos no ano no Bitcoin, por que medo extremo? Eu diria que esse medo exagerado não está ligado ao mercado de criptomoedas em si, e sim a eventos macroeconômicos, eventos externos ao mercado cripto que as pessoas entendem que podem interferir no mercado cripto. Estou falando aqui de guerras ao redor do mundo, é Rússia com Ucrânia, é Israel contra Hamas. Estou falando aqui de problemas de taxa de juros, Japão vai lá e aumenta a taxa de juros, Estados Unidos pode reduzir a taxa de juros, e estou falando também sobre o medo de recessão econômica, em especial nos Estados Unidos. E para piorar esse medo, acabamos de ver um indicador dos mais famosos de recessão, conhecido como Sam Rule, apitando nesse momento algo que não acontecia há bastante tempo. E o que esse indicador diz? Uma recessão é provável de acontecer quando a média de desemprego dos últimos 3 meses sobe 0,5% acima do ponto mais baixo dos últimos 12 meses. Então você tem lá 12 meses, uma média de desemprego, e você tem agora, num período mais próximo, né, 3 meses, uma subida no desemprego. Sempre que acontece uma subida nesse nível que vocês acabaram de escutar, ele aponta, né, esse indicador sinaliza que uma recessão está acontecendo nos próximos meses. Ou seja, ele percebe que as condições econômicas estão se deteriorando na economia e já dá um alerta para você de que vem coisa feia pela frente. E recentemente, né, agora, acabamos de ver esse indicador passando aqui do 0,5%, né, do 0,5% e atingindo 0,53%. Passando, portanto, desse ponto 0,5, que é essa linha vermelha aqui. Vocês percebem, né, com as setinhas brancas, todos os momentos onde isso aconteceram. Por exemplo, temos aqui em 2020 o indicador passando desta barreira de 0,5 e tivemos uma recessão. Voltando mais no tempo, vocês vão encontrar a mesma coisa acontecendo em 2008, outra recessão global que a gente viveu. Ano 2000, dot-com bubble, bolha.com, também o indicador apontou. E assim por diante, marcando todas as recessões que tivemos na história desde 1950.
E quando cruzamos esse indicador com o gráfico do S&P 500, da Bolsa Americana, vocês percebem como ele é preciso. Toda vez que esse indicador, que está na cor vermelha, aponta para cima desta linha aqui na horizontal, né, que é o tal 0,5%, olha o que acontece com o preço do S&P 500, das ações americanas, que é a linha azul. Esse indicador vermelho aponta para cima desta linha aqui na década de 50 e olha só o que acontece com a linha azul. Ela desaba. Recessão econômica. Década de 70, mesma coisa. Estão vendo aqui até marcado, né, o momento da recessão batendo justamente no momento onde a linha vermelha cruza para cima deste gráfico. Ali na frente as ações desabam de forma muito forte. Mesma coisa aqui já quase em 75, né? O indicador rompe e temos uma forte queda nas ações. E mais recentemente, como eu falei, né, ano 2000, ele aponta aqui e vemos as ações desabando aqui em cima da linha azul. Aí 2008, mesma coisa, ele aponta aqui, ó, nesse ponto, e exatamente o ponto onde as ações começam a desabar nos Estados Unidos de forma muito grave. Pandemia chegando, mesma coisa, o indicador aponta aqui e lá em cima vemos o mercado desabar. E agora, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico, ele está cruzando para cima desta linha horizontal branca, nesse caso aqui, né? Indicando que superou os tais 0,5%. Mas vamos analisar mais a fundo. Vamos pegar aqui todos os indicadores utilizados pelos economistas para indicar se estamos ou não entrando em recessão. E eles estão na tela para vocês. Então, esses aqui são os grandes indicadores de mercado, além do que foi apresentado. Então, o consumo real das pessoas subindo absurdamente, folha de pagamento também subindo absurdamente, número de emprego é o único que sinaliza aqui alguma quedinha recentemente, e todos os outros que estão vendo aqui, inclusive ganho por pessoa, produção industrial, todos estão apontando para cima, todos estão muito positivos. Então, é apenas uma primeira indicação, um alerta que acontece lá naquele indicador que a gente viu, mas todo o restante parece muito positivo para sinalizar aqui que uma recessão está à beira de acontecer, vai acontecer nos próximos meses. Não parece bater uma coisa com a outra. O tal declínio da atividade econômica não aparece. Mas o medo é algo irracional. E se as pessoas estão com medo, se o mercado está com medo, essas pessoas vão tomar atitudes como vender ações, como poupar dinheiro, como parar de gastar dinheiro, e a economia tende a piorar a partir daqui, mesmo se não exista motivo para isso acontecer. E isso acaba forçando os bancos centrais, como por exemplo o Fed nos Estados Unidos, a terem que agir, a terem que cortar taxas de juros de forma mais acelerada do que deveria ser necessário. E é aqui que entra o ponto interessante da história. Ao contrário de 2020, lá com uma pandemia global, ao contrário de 2008, com uma crise generalizada, nesse momento nós não temos nada disso acontecendo. Os indicadores estão positivos. Mas a solução para o problema continua sendo a mesma, ou seja, governos abrirem a torneirinha, aumentarem a liquidez de mercado. Só que lá atrás, se vão lembrar em 2020, por exemplo, o Bitcoin estava lá em $4.000, medo extremo, fundo do poço. Agora, o medo extremo é com Bitcoin em $60.000. E o impacto de abrirem a torneirinha de liquidez é o mesmo. O mesmo impacto lá que fez o Bitcoin sair de $4.000 e bater em $65.000, agora acontece com o Bitcoin em $60.000. O mercado está dando probabilidade de 2 cortes na taxa de juros até setembro desse ano. Então, se hoje o patamar da taxa de juros dos Estados Unidos está ao redor de 5,5%, notem comigo aqui, eles dão 23,5% de ter um corte na taxa de juros, redução de 0,25%, e dão 76,5% de ter 2 cortes, ou seja, baixar a taxa de juros para a faixa de 4,75% a 5%. Uma forte redução já em setembro desse ano. E se viermos para novembro, vocês percebem que a probabilidade maior é de mais um corte na taxa de juros e assim por diante até o final do ano. Aqui estamos em dezembro, 18 de dezembro desse ano. Portanto, o mais provável, 41,3% de chance que até o final do ano nós tenhamos 4 cortes na taxa de juros americana. Quanto mais cortes na taxa de juros, mais barato se torna o dinheiro. Isso ajuda a economia a crescer. Isso dá um pump em ativos de risco, onde encontramos também Bitcoin e criptomoedas. Se a minha sensação estiver correta, se a minha previsão estiver correta, essa queda no preço dos ativos que estamos vendo acontecer agora é o que chamamos de bear trap, armadilha para ursos.
Algo que costuma acontecer justamente nesse momento do ciclo. Então, vocês estão vendo aí no gráfico o preço do Bitcoin, a linha branca, junto de um gráfico muito famoso que mostra aqui o sentimento de mercado, né? Então, temos lá a fase de acumulação, o negócio começa a dar certo, começa a esquentar, as pessoas ficam mais empolgadas, e aí tem um primeiro sentimento extremo de euforia que acontece no meio do caminho, exatamente o ponto que a gente passou com o Bitcoin batendo lá nos 74 mil dólares. A partir daí, a gente tem uma forte queda, que é o Bear Trap, que é a armadilha para ursos. E é depois dessa queda aqui, que afugenta os mãos de alface, né, aqueles que não estão preparados para o ativo, que acontece a forte subida na sequência. Tá vendo? A disparada mais forte do ciclo acontece justamente após essa queda. E como eu disse, isso é histórico. Tá aí no gráfico para vocês todos os halvings marcados na vertical na cor azul. Tá vendo aqui, ó? Halving, 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 halving. E olha só a sequência desde 2016. Tá? Vou ignorar 2012, que acontece a mesma coisa, para ficar mais curto o vídeo. Nós temos, após o halving, uma correção, uma queda de preço de 40% em 2016, seguido de uma subida de preço de 2.300% até o topo. Passamos para o halving de 2020. Temos uma queda pós-halving de 30%, seguida de uma alta de 558% até o topo. E passamos para o halving de 2024, onde já tivemos uma correção de 30% em relação ao preço anterior, e agora tem tudo para acontecer, finalmente, o rally, a subida de preço até o topo desse ciclo no ano que vem. Profissão trader, ensinando para você que já está no mercado há algum tempo, mas ainda não entende direito como fazer uma análise gráfica, como entender os movimentos, como se posicionar na compra e venda, quando entrar e quando sair de uma criptomoeda. Esse curso é feito justamente para você. É muito barato mesmo, porque a ideia é que todos vocês consigam aumentar a capacidade de analisar o mercado num momento tão importante como a gente está passando. E aí a gente tem módulos bônus, um e-book de gerenciamento de risco e um outro e-book com as minhas 10 apostas para o novo ciclo das criptomoedas. Não perde a oportunidade, o link está aqui na descrição, corre e faz agora o seu cadastro. Ah, Guilherme, você está me falando que acabou a correção de preço? Não! Como eu falei aqui, já tivemos correções maiores, 40% após o halving, por exemplo, lá em 2016. Então pode continuar caindo, pode ter um mergulho ainda maior, mas o importante é a visão de longo prazo, de médio a longo prazo. Ou seja, esse ciclo não acabou, ele está somente passando pela correção que sempre acontece em todos os ciclos. E que geralmente é impulsionada por alguma coisa externa. Acontece algo no mundo que impulsiona o Bitcoin para cima. E esse algo, para mim, que vai acontecer dessa vez, é justamente o corte na taxa de juros dos Estados Unidos. Os frequentes cortes para aliviar essa sensação de recessão que está no mercado, né? As pessoas muito assustadas, querendo vender tudo, mesmo sem ter motivos claros para isso. Não interessa. Somente a sensação já faz esses ativos caírem e para resgatá-los, o governo vai lá e aumenta a liquidez. E essa liquidez encharca o Bitcoin e as criptomoedas. Agora, no curto prazo, o negócio não está bonito. Quem viu meu último vídeo sabe que eu falei que para evitarmos o risco da Death Cross, da cruz da morte, o cruzamento dessa linha vermelha com essa linha verde, ou seja, cruzamento da média de 50 dias para baixo da média de 200 dias, nós precisaríamos do preço subir aqui para cima dos 62 mil dólares, desconfigurando a cruz da morte. E não aconteceu, pessoal. O preço nesse momento está em 59 mil dólares. E para piorar um pouquinho, vamos trazer aqui o nosso querido EMA 200, que eu também falei no vídeo anterior, que ele deveria servir como suporte. O preço no vídeo de sexta-feira estava acima desta linha roxa, estava acima do EMA 200. Eu falei, é importante permanecer acima dele, né? Que está posicionado aqui nos 59.400. E adivinha, pessoal? Rompemos para baixo dele e, como dá para notar, ele está servindo agora não mais como suporte, e sim como uma resistência. O preço tentou e não conseguiu romper essa linha roxa, o que gera uma maior probabilidade de continuação de queda a partir daqui. Novamente, gráfico diário, curto prazo. Se isso efetivamente se confirmar, para onde o preço vai? Até onde poderíamos esperar uma queda?
Abro aqui o meu gráfico semanal, um gráfico mais de longo prazo, para te dar essa visão. Notem que nesse gráfico tá tudo bonitinho, né? O preço continua dentro aqui desse canal descendente aqui, que forma tal bandeira de alta, tá? No 59 mil, meio do caminho aqui. Se continuar caindo no curto prazo, a tendência é buscar o fundo desse canal, que está posicionado aonde, Guilherme? Ao redor de 52 mil dólares, tá? Então poderíamos ter uma queda aqui de 5 mil a 7 mil dólares no Bitcoin, e depois provavelmente uma recuperação. Se romper para baixo do canal e principalmente para baixo da linha verde, que neste gráfico aqui, como vocês podem ver, é a média de 50 semanas, aí sim a gente poderia ficar muito mais preocupado. Enquanto estivermos posicionados acima desta linha verde da média de 50 semanas, que está posicionada nos 51.380 dólares, tudo tranquilo em relação à continuação do ciclo de alta para médio e longo prazo. Mas essa quedinha no curto prazo seria muito interessante para você realizar aquela compra gostosa de Bitcoin. Falando em oportunidade de compra, deixa eu aproveitar que eu estou com a minha jaqueta maravilhosa da Brett para analisar se a Brett também gerou oportunidade de compra nessa queda que a gente viu, né? Então tá aqui na tela o CoinMarketCap, a Brett está valendo aqui um pouquinho abaixo de 10 centavos de dólar, estão vendo aqui uma queda de 16% no mês, mas olha só, pessoal, apesar de estar negativa no mês, ela teve um fundo do poço muito, mas muito abaixo do ponto atual. O topo da Brett foi lá em cima, né? Acima de 1,5 bilhões de dólares para esse projeto, para esse ativo. Vocês percebem que ela teve uma queda muito forte recentemente, indo bater, ó, lá embaixo em 600 milhões, em 0,6. Então saiu de 1,5 para 0,6. Assim, promoção da promoção. E agora ela já está valendo cerca de 1 bilhão novamente. Subiu, mesmo durante esse período trágico que a gente viveu, subiu de 0,6 para 1 bilhão. Quase dobrou de valor a Brett em relação ao fundo do poço recente que a gente viu nessa crise da semana passada. Então, pessoal, quando tem uma queda muito forte no mercado, aproveitem para realizar compras, porque é isso que acontece no mercado cripto. Se você está convicto de que ainda estamos num ciclo de alta, cada queda forte é o momento de aumentar sua exposição, não só na Brett, né, mas em qualquer ativo, em Bitcoin, Ethereum, aqueles que você confia, porque a recuperação é tão rápida quanto a queda. Enfim, eu quero saber a sua opinião sobre recessão. Vai acontecer recessão? Qual será o impacto dessa recessão que a gente está vendo? O governo vai baixar a taxa de juros? Vai aumentar a liquidez? Isso vai influenciar no Bitcoin e nas criptomoedas? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários e vamos trocar essa ideia. Eu vou apresentar para vocês 24 gemas de 8 setores diferentes do mercado cripto que irão explodir nesse ciclo. E não somente isso, eu vou ensinar você a caçar gemas por conta própria sem depender de mim. Descobrindo a hora de comprar e a hora de vender cada uma dessas gemas para não perder dinheiro, como 90% do mercado acaba fazendo. Você faz a sua inscrição no primeiro link da descrição e também no primeiro link do comentário fixado. Você por acaso sabe quando vai vender suas criptomoedas? Em que ponto? Você tem esse planejamento? Você sabe identificar o momento de vender as criptomoedas? Provavelmente não. E é por isso que, assim como eu falei no passado várias coisas, compre Bitcoin no 15 mil, compre Bitcoin no 20 mil, compre Bitcoin no 25 mil. Agora eu falo, você precisa de ferramentas de trading que te ajudem a entender o momento de sair do mercado. E é por isso que nós estamos com Profissão Trader, para que você, com ou sem experiência, consiga navegar melhor nesse mar de criptomoedas, que é um mar muito volátil. Tudo parece ótimo agora, mas você precisa saber a hora de sair para não perder 30, 40, 50% num período curto. No Profissão Trader você tem acesso a 3 módulos que vão desde os fundamentos do trading até análise técnica e práticas do trading e passando por fim pelo aprofundamento no trading. E ainda recebe 2 e-books gratuitamente com as regras de gerenciamento de risco e também minhas 10 apostas de criptomoedas para o novo ciclo das altcoins. Link na descrição e também vou fixar no primeiro comentário